viu um anúncio de que a livraria Ouvidor, que era aqui, ia ser fechada, né? O Bernardo, que era até meu amigo, anunciou isso, que era o antigo dono. E aí viemos eu e a Tati, que é minha esposa, conversar com ele, falando, não pode fechar a livraria, o que a gente pode fazer para te ajudar? E o Bernardo virou e falou, olha, fica com a livraria então. Então, a ideia era, inclusive, manter o nome, mas a gente foi desaconselhado juridicamente, mas a gente veio nesse impulso de não deixar uma livraria fechar aqui na cidade. E o livro, né, Chumbo, ele, inclusive, retrata a livraria Ouvidor, né? Tem uma cena que é um lançamento, né, de livro na livraria Ouvidor, e o livro faz isso, de pegar esses lugares de uma memória afetiva da cidade, assim, e a gente se sente um pouco honrado de ter conseguido manter nesse ponto uma livraria. Então, a gente fica muito feliz de receber hoje vou pronunciar seu nome direito, que eu ia falar Matias. A brasileirar para Matias aqui. Vocês já querem começar? Bom, então vou passar já o microfone aqui para a professora Heloísa. Lembrando que a gente tem um livro, o livro está à venda aqui na Livraria Genipapo, né? Sei que muita gente pediu antes na Amazon para poder... Mas quem não pediu na Amazon pode comprar aqui também. É bom que vocês ajudem a livraria de rua e ajudem a manter sempre esse espaço aberto aqui para a gente continuar promovendo esses eventos, tá bom? Vou passar o microfone aqui para a professora Heloísa e para o Matias. E, bom evento para a gente. Oi, gente. Olha, eu estou meio nervosa hoje, porque é um livraço o que o Matias fez. Tá? É sensacional. É incrível. Como é que nós precisamos extrair dele como foi que ele conseguiu contar a história de Belo Horizonte, lá de trás, a história da República, parar no golpe, é a primeira história em quadrinho que trata do golpe de 64, e, além do mais, trazer até hoje. E com os desenhos que vocês podem ver ali em cima, porque o vídeo traz umas... E ele, como é que ele retratou Belo Horizonte? Não, você vai ter que contar essa história direito. Então, é muito, muito legal. Eu adotei, espero que meus alunos estejam aqui. Eu vou fazer chamada, porque eu adotei o livro, então é para os meninos estar aqui, né? Eu adotei no meu curso, na pós e na graduação, a história em quadrinho, porque é muito bacana e é um suporte de divulgação de ideias, de construção de pensamento, de como que a gente pode defender a democracia, como que a gente pode tratar disso. E ele é sobrinho de um grande escritor daqui, né, que nós precisamos, está um pouco esquecido e nós precisamos tirar do esquecimento, que é o Roberto Drummond, que é o Sangue de Coca-Cola, que é a Hilda Furacão, e que está numa estátua ali, né? E o Roberto foi deve... a minha avó dizia que tem a varanda do céu e o alpendre do inferno. Eu acho que o Roberto está lá na varanda do céu, achando o máximo como que o sobrinho dele conseguiu trazer Belo Horizonte dessa maneira, coisa que o Roberto tentou fazer e fez ao longo dos livros dele. Então, eu acho que o Matias tem uma história bonita com essa cidade também. E aí, Matias, é um evento que a gente faz aqui. O Fred comprou a Livraria Ouvidor e transformou na Livraria Genipapo, e aí foi meu aluno, conseguiu a proeza de tirar 100, então eu preciso me preocupar com isso, como é que eu estava dando nota lá atrás. E aí nós criamos, então, a ideia de reunir as pessoas na praça, fazer uma república para discutir ideias, livros, pensamentos, autores. E eu acho que é um evento que eu tenho o maior orgulho de que está funcionando, porque é terça-feira, as pessoas depois saem, vão tomar uma cerveja, vão jantar, a moça sai da academia
Outro dia tinha uma moça andando de bicicleta que parou aqui e ficou ouvindo. Então, acho que cria um ambiente na praça pública para que a gente se encontre agora, e converse. Hein? É agora. Então, vamos sentar, por favor. Eu queria... O Francis, que ia fazer... só um minuto. O Francis, que ia participar comigo, e resolveu ficar doente. Né? Não, falei com ele, eu quero um atestado. Né? Aí eu vou tomar, se vocês não se incomodarem, eu vou tentar fazer um pouco o papel do Francis. Não tão bem quanto ele faria, mas vou fazer força. Pode ser? Seja, portanto, bem-vindo, e todo mundo aqui, à República Genipapo. Tá? Eu quero mesmo que você, não quero nem saber, conte de onde você tirou a ideia de fazer essa história sensacional e como é que é isso. Conta para a gente. É sempre difícil lembrar, né? Porque quadrinho é tão longo a fazer. Demorou 3 anos e meio, né, para fazer esse trabalho. E no final desses 3 anos e meio, acho que eu não sei se eu lembro mais por que eu quis fazer esse livro. Mas é isso. Na verdade, eu tenho essa ligação com o Brasil porque minha mãe é brasileira, é mineira, e meu pai é francês, né? Eu nasci na França, fui criado na França, mas eu tenho, né, como muita gente que tem dupla nacionalidade, eu tenho esse apego com o Brasil, mas não é completamente meu país. Então eu tinha a sensação que eu tinha que construir alguma coisa com o Brasil, porque a ligação era principalmente a família, e infelizmente... as pessoas na família envelhecem, falecem, tudo isso, né? Então, tem uma hora eu tinha que ser, como dizer, ativo nessa relação. E como eu faço quadrinho há já mais de 20 anos, né? Para mim era isso, era o jeito. E como é que foi essa recuperação que você faz de Belo Horizonte? Porque a gente vai passeando, a gente vai andando, você pega a gente pelo braço e leva por Belo Horizonte. Como é que foi essa recuperação tão perfeita no detalhe, na própria história dos lugares, dos trajetos? Como é que você fez isso? Você vem muito para cá? Você veio para cá e ficou andando pela cidade? Como é que é? Eu vi a minha infância inteira, né? Depois, quando eu cresci, eu continuo a vir de modo regular, tudo isso, mas é claro que o trabalho também foi pesquisa, né? Muito pesquisa, achar foto, né, antigas, tudo isso, procurar nos acervos diversos, né, as fontes onde eu podia achar foto e tudo isso. Foi uma grande parte do trabalho, né, achar foto e também ler muito livros, documentação sobre a história brasileira. Isso, inclusive os seus, né? Então, é isso. Eu procurei muita coisa, né? Muita imagem assim, e depois tentei, né, classificar isso por ano, por décadas, tudo isso, porque no livro, né, você tem 9 capítulos, mas entre cada capítulo você tem cerca de 10 anos, né, que separa, né, esqueci a palavra. Em francês, elipse, fala elipse também em português, né? Então, tem uma elipse de 10 anos entre cada capítulo. Pois é, mas quando você recupera, por exemplo, ali está a Clara Nunes num show em Belo Horizonte que foi famosíssimo, né? Isso não foi foto, mas você vem muito a Belo Horizonte, veio muito... É claro, eu tenho essa memória afetiva também com Belo Horizonte, e acho que é isso que é muito importante, porque você não pode fazer esse trabalho só com documentação, só com pesquisa, tudo isso. Tem uma parte afetiva que é muito importante. E eu andei pelo Belo Horizonte, né, e também com, né, gente da minha família mostrando os lugares, também sempre falando de, a gente morou aqui, né?
aqui tinha tal prédio, agora tem isso, tudo isso, né? Então, a história, passeando com pessoas da sua família, tudo isso, é um jeito de aprender também uma cidade. Porque é muito difícil aprender uma cidade. Deu sem pilha. Deu sem pilha, é para eu ficar quieta, pelo visto. Né? Censura, deu sem pilha, gente. Vê se tem cabimento. E eu passo cara de ano. Não tem cabimento. Mas olha só, porque eu fico pensando lá no Baudelaire, no Flaner, no Walter Benjamin, ensinando como é que a gente tenta andar pela cidade, né, e capturar a cidade. Então, e o seu trabalho dá muito esse engate, né, de nada dizer, só mostrar, né, que são as imagens, o desenho, e, ao mesmo tempo, esse engate tão legal que é o de como se a gente estivesse andando no espaço da cidade, mas no tempo da cidade, né? Porque começa no início do século, tem uma ambientação que é na cidade de Ferros, que é a cidade, eu imagino, da sua família. Ferros é assim, mais ou menos, né? Porque a família vem também de Itabira, tudo isso, mas eu não conheço toda a história, mas porque eu queria mostrar também essa dicotomia que eu acho que é muito importante em Minas Gerais entre o interior e a cidade, né? Porque Belo Horizonte é essa cidade, né? Muito alta, muito vertical, e o interior é horizontal, né? Com as montanhas, tudo isso. Então, visualmente era interessante também de mostrar isso. E você pensa nessa e o golpe entra como, né? Porque tem uma ênfase no livro, eu acho, não sei, para o golpe de 64, o golpe de Estado de 64. Tem uma inflexão grande, e com alguns eventos anteriores, pensar na Marcha das Mulheres com o Rosário, aqui em Belo Horizonte, da Liga da Mulher Democrata, pensar na conspiração que cresce em Belo Horizonte. Então, de todos os momentos históricos, o momento em que você para com mais cuidado é o golpe, se eu entendi bem, o golpe de 64, para mostrar, inclusive, a presença de uma direita que nós achamos que não existia mais e que continua existindo. E como é que foi isso? Como é que você trabalhou isso? É também o fato que, de um certo modo, o que também me incentivou a fazer esse livro é todo o período da presidência do Jair Bolsonaro, né? E que incentivou uma visão revisionista, né, do golpe, da ditadura, etc. Ditadura militar, né? Eu sei que eles não gostam de associar essas duas palavras, mas tem que ver as coisas, enfrentar as coisas, né? E ver que foi isso mesmo, e que não foi uma coisa leve, e foi uma coisa que foi, como se diz na França, né? Foi posta embaixo do tapete. E, infelizmente. E as consequências, provavelmente, são o que aconteceu de modo recente, né? Bom, mais complicado que isso, mas... E eu queria também explicar isso para o público francês, também, né? Porque, na base, o livro foi publicado na França. E, na França, pouca gente conhece a história do Brasil, a história sombria do Brasil, né? Na França, o pessoal sabe que os brasileiros gostam de futebol e de samba e tudo isso, e de carnaval e tudo isso. O que é verdade, mas tem outra coisa, né? E eu queria falar disso também. E, de um certo modo, foi um sucesso, porque os leitores franceses me falaram que eles descobriram muita coisa sobre o Brasil, que era uma coisa muito interessante para eles, né? Porque eu concordo com você, então eu entendo o movimento. Eu estou tentando fazer um livro que está difícil de escrever,
sobre o golpe de 64, que chama Máquina do Golpe. Está muito difícil de fazer. Esse negócio de escrever é difícil. Depois você vai me contar se fazer a história em quadrinho é mais fácil. Escrever é muito difícil, gente. As palavras vão e a gente não consegue pegá-las, né? E eu fiquei... À medida que eu estou trabalhando no livro, eu estou vendo isso que você está apontando. Quer dizer, como que 64 funcionou como uma espécie de matriz para o que nós estamos vivendo hoje, né? Quer dizer, uma espécie de passado que não passou. É claro que tem um monte de diferenças, mas tem muitas coisas similares, muitas coisas que se olha a estética, a presença, as palavras de ordem, né? Em 64 as mulheres, você retrata as mulheres saindo na rua, Deus, pátria, família e liberdade. Elas falam isso aqui, né? No Rio de Janeiro, as mesmas palavras de ordem, uma estética muito semelhante, né? Uma forma conspirativa muito que também dá para fazer essa evocação como se nós estivéssemos diante de uma matriz, né? Então, nós dois parece que vamos ao passado com as perguntas do presente. Você foi ao passado com as perguntas do presente? De certo modo, igual aquele texto, justamente você falou do Walter Benjamin, esse texto que ele fez sobre a pintura do... Será que é o Paul Klee? Eu não sei mais. Que é a imagem assim, de um personagem que está olhando o passado e vendo os desastres que vão chegar no presente, no futuro, tudo isso. Bom, desculpa, é muito... Não, mas é isso. Eu acho que todo mundo aqui eu acho que está entendendo. Pode continuar. É isso. Uma coisa paradoxal que aconteceu na França é que quando o Jair Bolsonaro chegou no poder, os franceses, de repente, se interessaram pela coisa política brasileira, o que não acontecia antes, porque, de repente, o pessoal começou a pensar, quem que é esse homem? Como que ele chegou aí? E, bom, a França não é um exemplo, a gente está chegando numa coisa mais ou menos semelhante, mas, na época, todo mundo começou a pensar, né? Como que é possível um homem assim chegar no poder, no Brasil, tudo isso. Então, de certo modo, tinha uma vontade do público francês para conhecer mais, né, essa história, tudo isso. E é isso, né, como você disse, essa matriz. Essa máquina do golpe, né? E você tem na França, só um pé de página, a gente pode pensar isso, tem na França um crescimento dessa extrema-direita reacionária, né? Como em outros países, Estados Unidos, mas na França, La République, eu fico preocupada, né? Então, que nem eu. Que nem você, né? Então, isso também tem a ver, quer dizer, na hora que você enxergou essa tensão no mundo, essa onda reacionária que está andando, isso teve a ver, então, também com voltar aqui, né? É claro, de certo modo, quando eu estava falando do Brasil, estava também falando da França, da Europa, e a gente está vendo essa evolução, como que estamos chegando nesse ponto de não retorno. Fala isso... Não retorno? Não, a gente vai dar um jeito, né? Eu espero. Tem que esperar, não, porque... O meu editor está falando que eu era pessimista agora mesmo, então eu tenho tá certo. Tenho que fazer um esforço, Vamos ser pessimistas na teoria, otimistas na prática e nos reunirmos na praça para construir ideias juntos, né? E como é que é fazer a história em quadrinho, fazer o processo de construção da narrativa? Como é que é a engenharia disso, o artesanato disso? Como é que funciona? Contar uma história em quadrinhos. Como é que você faz? Uai, não sei. Não, mas você vai, como é que é? Você faz um projeto antes, quadrinho por quadrinho? Não, roteiro antes? Não. Primeiro, eu tinha a ideia de cada capítulo, o que eu vou contar em cada capítulo.
Aí eu começo a trabalhar em cada capítulo, eu li um tanto de coisa, né, para dar corpo no que eu estava escrevendo. Aí eu começo a escrever o roteiro, e depois que escrevi o roteiro, eu começo a fazer a narrativa, quer dizer, como que eu vou dispor as coisas na página, tudo isso, para dar o ritmo. Então, eu trabalho página por página, é assim, né? Muito progressivo, tem muitas assim, etapas e é muito progressivo. Mas é difícil de lembrar qual foi o pensamento, porque como tem muito tempo que eu estou fazendo, já começa a ser um tipo de idioma, né? O quadrinho. É um idioma em si. Então, para mim, é como praticar esse idioma, né? Eu já tenho uma coisa que não é intuitiva, seria falso dizer isso, porque é muito trabalho, mas tem um mecanismo que se faz. E como é que você faz? E os personagens? Se tiver chato, gente, vocês pedem para cortar aqui Eu estou tietando, mas se tiver chato, vocês pedem para ele botar uma pilha fraca, e aí eu já vou entender dessa vez. Mas olha só, como é que você faz com a construção dos personagens? Porque e dos detalhes, por exemplo, eu tenho um sobrinho cujo codinome é Folgado, tá? Que está fazendo quadrinhos e me manda pesquisar no século XVIII como é que é isso assim, para ele recuperar lá na narrativa que ele está construindo. Claro que ele é um folgado de botar para... É mesmo? Pois é. Então, o codinome é esse, Folgado. E ele pôs, imagina, nós estamos tentando, ele está tentando fazer uma história de uma conjuração, que é a conjuração do Rio de Janeiro, que acontece lá no século XVIII, finalzinho do século XVIII. É a conjuração menos conhecida das três, né? E aí ele fala para mim assim: então, como é a distância a cavalo entre o Rio Itaguaí, onde vai ser, tá? Pensa, como é que tá? Ou como é que a linguagem das flores? Eu quero saber qual flor que trata da sabedoria, porque eu burra, falei, não, lá no século XVIII eles usavam muitas flores. É? Então, como é que é a linguagem das flores? Qual flor fala da sabedoria? Entendeu? O cara é folgado. Né? Mas esses detalhes, como é que você reconstruiu no personagem e na cena? Né? Como é que você faz? Bom, o personagem eu já tinha uma ideia, que cada personagem é um arquetipo, assim. Mas aí, para construir, para achar todos esses detalhes, eu tive que pesquisar, né? Eu tive que ler, eu tive que... Você não é folgado? Não, eu não sou folgado, mas eu não tenho uma tia historiadora também, então se eu tivesse, talvez eu teria aproveitado, mas olha, agora que eu te conheço, a próxima vez eu te mando um e-mail e... Folgado 2. Não, e o Folgado 1 ainda fala para mim assim: pô, tia, eu falo, mas eu não sei como é que isso acontece no século XVIII. Pô, tia, pesquisa, você não diz que é historiador? É muito folgado mesmo. Talvez você tenha que ir de cavalo para fazer a distância mesmo, e depois você liga para ele e fala, olha, levou um tempão, viu? É isso. Mas aí você vai na pesquisa para pegar o detalhe, né? Como é que é a vegetação naquele momento, como é que é o desenho, o cartaz, que tal, é isso? Você faz um mergulho nesses detalhes todos? Eu faço, mas também tem que ter uma forma de intuição também, né? Uhum. Eu tenho que ter confiança em mim. E tem uma hora que eu tive também que decidi que eu não ia... que eu podia inventar uma parte dessa história, né? Porque também eu não sou historiador, eu tenho essa liberdade, né, de poder, como é ficção, também de poder tomar uma certa liberdade com as coisas. E também eu posso ter confiança no leitor para reconstituir as coisas também quando ele está lendo, está vendo as imagens, tudo isso. O detalhe,
com você acontece isso. O detalhe leva a gente para dentro da cena, leva o leitor para dentro da cena. Mas é o detalhe. Aí você olha para aquilo e aí você vai dentro da cena. É isso mesmo? Depende. De vez em quando funciona assim. De vez em quando você vai mais no... Você vai olhar a ação, tudo isso. E, de repente, você está olhando o que está acontecendo. Você está lendo. De repente, tem um detalhe que vai, né? E isso eu acho que, provavelmente, pelo menos eu espero, né? Vai funcionar mais com o leitor brasileiro, porque o francês tem muitos assim elementos culturais que são bem brasileiros, que estão na história, que eles não entenderam necessariamente. Mas tudo bem, ninguém achou ruim ou nada. Mas... E circulou na França, apesar, né? Claro, o olhar do leitor francês vai ser diferente do olhar do leitor brasileiro e como o olhar, eu imagino, do leitor em Minas vai ser diferente também, né? Mas na França, a circulação do leitor foi legal? Ele conseguiu se apropriar dessa história? Teve. Que legal. O livro funcionou até por enquanto, né? Saiu em agosto de 2023. Teve muito imprensa, tudo isso. A diferença com o Brasil, né, é que isso é muito agradável. No Brasil, ninguém me fala de 100 anos de solidão, porque na França, assim que eu chegava no rádio, qualquer coisa, sempre o pessoal chegava e falava disso, né? Porque eles têm essa ideia da literatura da América Latina, e essa é a referência absoluta. Então, aqui eu acho que tem mais acuidade, né, no que as pessoas podem pensar do livro. E aqui você teve uma imprensa muito boa também, né? Exato. Eu acho que isso foi ótimo. E que, de novo, é surpreendente. Quer dizer, nós estamos diante de uma história em quadrinhos que você pode usar e discutir, criar polêmica polêmica no bom sentido, né? Dentro de uma sala de aula, numa pós-graduação. Então, não é pouca coisa, eu acho. Não, beleza, estou muito feliz. Pois é. E aí, na hora que você, então, você vai construindo, aí você vai construindo os personagens. Os personagens, você tem uma inspiração muito forte na sua família. É isso mesmo? Tem uma inspiração, mas assim, os personagens não são pessoas da mesma família, mas são certos personagens inspirados de tio e tias, mas assim, livremente, né? É uma base, né, para contar uma história. E é claro que não é histórias dele, mas é claro que se você pegar o personagem do Severino, que foi jornalista, comunista, que virou escritor com sucesso, que teve um livro que foi adaptado em minissérie na televisão, que tem uma estátua em Belo Horizonte. Bom, parece muito com o Roberto Drummond, isso é claro, mas não é ele, né? Tem umas diferenças. Inclusive, eu acho que, contrariamente ao personagem de Severino, o Roberto nunca entrou na luta armada, né? Mas é isso. Que a gente saiba, o Roberto nunca entrou na luta armada, não. Não, tudo aqui, gente, aqui. Ele entrar na ouvidor, tudo bem. Agora, na luta armada, acho que não. Eu acho que ele transitou muito na relação política no jornal, não é isso? Você o conheceu? Você teve uma relação com ele? Olha, eu conheci o Roberto quando era criança. E o Roberto, acho que ele gostava do sobrinho e tudo isso, mas o negócio dele não era tanto as crianças. Ele gostava de vir tomar um chopp com meu pai quando a gente estava de férias, tudo isso. Mas eu não lembro de ter passado horas com o Roberto, passeando e tudo isso. Não era o estilo dele. Mas tem uma coisa que você conta que eu achei legal no livro, que é a hora que você fala assim, aí ele foi me levar, o Roberto Drummond, e a minha mãe ao aeroporto, e nós estávamos lá despedindo, e ele saiu correndo para ver se o livro dele estava na livraria, não, na livraria do aeroporto, não é isso?
Mas ele era sempre assim, né? Sempre olhando se tinha os livros dele. Mas agora que sou autor também, eu estou sempre fazendo isso. Então, eu entendo. Eu também entendo. E você, então, não teve, você tem uma lembrança de criança desses seus tios. O tio, que é fortemente reacionário, também é um tio? Não, ele tem elementos, tem elementos que parecem com um dos meus tios, mas ele não era assim tão politizado e tudo isso. E tem muitas diferenças na atitude de tudo isso, mas tem uma inspiraçãozinha em certos aspectos. As tias também? Tem uma tia que parece bem, tem uma tia que é muito assim, que é muito católica, né? Tudo isso muito envolvido com história de igreja, tudo isso. Eu tinha uma tia assim, né? Que era muito levado nessas coisas. Então tem assim. É claro, para mim era interessante, né? Pegar a base das pessoas que eu conhecia para servir de, você falou de matriz, e era mais ou menos isso, servir de matriz para fazer umas personagens que vão virar arquetipo, mas para não ser só arquetipo, é importante, né, de ter esses elementos de pessoas também com quem eu tinha uma afecção, né? E é a mesma coisa que com o Belo Horizonte, eu preciso de ter essa intimidade, essa afecção para os personagens também. É porque tem essa dobradura, né, com o seu mundo privado, quer dizer, a história em quadrinho dobra essas duas situações, traz o mundo privado, né, dele, as tias, e todo mundo que tem tias mineiras, não agora, mas mais para trás, porque eu sou tia, então, né, você reconhece aquelas tias, só faltou a cena delas cortando couve, sabe, com a forma do... Isso eu arrependo de não ter posto. Eu lembro, na casa da minha avó, as minhas tias todas cortando couve, para fazer fininho, né? E conversando fiado, entendeu? Para preparando o almoço de domingo. Então, você recupera todo esse ambiente familiar que nós podemos identificar, mas que tem a ver com as suas raízes, e, ao mesmo tempo, você explode isso para o mundo privado, com a discussão do golpe, com a discussão da política, com a leitura forte da política, das opções políticas e das escolhas políticas do personagem. É isso, né? Você está dobrando o privado com essa cena pública, com essa cena política, né? É porque a família, de certo modo, é um microcosmo da sociedade, né? Então, você vê também essa história de polarização, que era muito importante, né, na sociedade brasileira, e você já vê isso dentro do círculo familiar, né? Então, eu queria começar nesse círculo para ir para a história mais global. Quando eu comecei a escrever o livro, a primeira coisa que eu fiz foi uma linha do tempo. De um lado tinha todos os eventos da família, e de outro lado tinha todos os eventos do Brasil, dessa outra personagem, né, que é o Brasil, e eu queria fazer coincidir os dois, né? Era isso o exercício mais difícil no começo. Esse exercício é muito difícil para o historiador, né? Porque no mundo privado entram os afetos, né? Então, como é que você conta um caso, conta uma história, narra uma história, conta um acontecimento, dosando os afetos, que é o que você faz. Você nem só é tomado pelos afetos, mas é como se você também conseguisse se distanciar dele. Por isso que eu estou dizendo que tem uma dobradura sensacional que todo mundo vai reconhecer entre o público e essa discussão política que chega até os dias de hoje, não é isso? Também talvez eu tenha essa sorte também de não ter vivido toda a minha vida. Não é uma sorte de não ter vivido no Brasil. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu tenho essa sorte de poder tomar uma certa distância, né? Porque eu moro na França e tudo isso, e o afeto é diferente. Tem inclusive a nostalgia, tem saudade, tem desconhecimento, tem estranhamento, né? Uma coisa que eu acho que deve ser importante
na sua construção, ver se faz sentido, é o estranhamento. Porque você vê, estou pensando no Benjamin, você vê com os olhos do estrangeiro. Então, você vê o que a gente não vê, porque a gente está habituado a ver todo dia, né? E isso pode também pensar no seu texto? Bom, eu quero ficar modesto, né? E imagino eu sei que muitos brasileiros, né, entenderam muito melhor do que eu a situação brasileira, mas talvez eu tenha esse ponto de vista ligeiramente diferente, né? Que é esse estranhamento, quer dizer, você vê a cena, e eu estou habituada a ver essa cena todo dia, então eu não vejo certos detalhes. E você vê e puxa, né? E aí eu olho e falo, uai, como é que eu não vi isso? E isso me faz pensar também, tinha a exposição do Guignard no Palácio das Artes, que inclusive não deu para ver, porque está fechado antes de eu chegar, mas encerrou. E o Guignard, acho que ele cresceu na Europa, justamente, e chegou aqui, redescobriu, não sei exatamente, a beleza de Minas Gerais, tudo isso, e ficou obcecado com isso, com os detalhes, né, das cores, da natureza, de tudo isso, de representar esse negócio de Minas Gerais. E, de um certo modo, eu me sinto muito próximo deles, mesmo se a gente está num processo totalmente diferente, mesmo se é um pintor e eu sou um quadrinista, tudo isso. Eu não quero dizer que eu sou um artista da qualidade do Guignard, né, mas eu quero dizer que tem talvez um processo semelhante, né? Eu vou convidar as pessoas para conversarem com você. Pode ser, gente? Porque, claro, senão não tem cabimento isso, né? Você levantou a mão, o que é? Você quer fazer uma pergunta? Não sei. Vou pensar. Vou até levar o microfone para você. Ô, Virgínia, você está anotando tudo? Cuidado. Você nem pode trazer. É que estava aqui agora conosco a proprietária do Café Palhares. Ela até que me pediu para fazer a pergunta, porque o Café Palhares ele é retratado em alguns momentos. Uns dois, é mais de um, porque tem uma hora que tem uma rua inteira assim, que está um debate político ali, o Café Palhares e o Bar do Filinto. E ela estava aqui agora até e pediu para perguntar se você já foi lá, se já comeu o caol, que é o prato famoso, e te convidou para ir lá depois. Então, aproveitar aqui o ensejo da pergunta. Está marcado no meu agenda. Eu vou fazer isso com certeza, absoluta. Eu já fui, inclusive já tomei chopp muito tempo atrás, mas eu nunca comi um caol, mas isso eu vou fazer, com certeza. Essa coisa a moça do Café Palhares estava aí, pois é, olha que legal, né? Porque é um ponto, você retratou muito bem, um ponto político, inclusive, em vários momentos, né? E aí, gente? Ela deixou um livro para assinar. Claro. Boa noite. Boa noite. Muito legal ouvir vocês. Eu queria saber, Matias, um pouco mais sobre o seu processo de criativo mesmo, assim. Se você pensa primeiro na imagem ou no texto ou os dois juntos, porque eu vi que tem várias partes que é só a imagem e aí você já imagina, já vem a imagem para você ou vem as ideias e depois você traduz para a imagem. Obrigada. Obrigado a você. Interessante porque eu tinha costume de sempre primeiro escrever e depois fazer as imagens. E agora é um caos total. E eu faço os três, que de vez em quando eu escrevo, eu começo com o texto e vou nas imagens. De vez em quando eu começo nas imagens e vou fazer a narrativa. E de vez em quando eu tenho os dois que vêm e isso é ótimo quando acontece. Mas é isso, não tem mais regra. Mas você começava fazendo primeiro a imagem. Antes eu escrevia primeiro, escrevia um roteiro, né, um roteiro com a descrição, eu não sei a palavra em português, mas em francês é didascalie,
tipo numa peça de teatro, né? Você escreve, o Maurício entra na cozinha. E depois você tem o texto, Maurício, o que está acontecendo aí? Você cortou o couve grosso demais, né? Uma coisa assim. Bom, Isso. eu escrevi assim, né? E depois transformava isso em imagem narrativa. Mas agora eu faço assim, na hora. A ideia que vem, eu posso começar do outro jeito, contrário, tudo isso. Eu não sei mais como que está funcionando na minha cabeça, para te dizer a verdade. Pois, você quer... Eu estou querendo ver meus alunos. Daqui a pouco eu vou botar a arguição aqui, tá? Aguarda. Oi. Primeiro, boa noite, Matias. Boa noite. É uma honra ver você aqui em pessoa. Você, produtor de um livro tão incrível, e eu, que sou amante de quadrinhos, consegui ler um quadrinho que se passa não só durante a ditadura militar, mas aqui em Minas Gerais é uma honra. Bom, obrigado, viu? Eu que agradeço, na verdade, por estar aqui. Bom, eu tenho uma primeira pergunta, mas um tanto mais curiosa, porque eu venho da região do norte de Minas e tem uma parte especificamente no seu livro que o personagem em si, ele passa a se encontrar no Vale de Jequitinhonha. E, curiosamente, eu queria saber o porquê de você escolher especificamente o Vale de Jequitinhonha para retratar essa cena em que ele está justamente ali como membro, né, de um grupo guerrilheiro, que ele está ali escondido e treinando para uma futura luta armada. E uma outra curiosidade também, mas é mais uma observação, que quando eu fui pesquisar sobre você e acabei pegando algumas fotos, eu fiquei assim, olhando, porque a imagem do Severino estava me lembrando mais o seu rosto, especificamente. Para falar a verdade, até o cabelo tava aparecendo assim em algumas cenas. Para mim, então, mesmo você falando que o Severino, a figura dele tá mais relacionada ao seu tio, né, o Roberto Drummond, para mim, eu sinto também que o Severino também compõe um pouco de você em si, e figura, que também um escritor que também publica livro brasileiro. Obrigado, tá? Bom, obrigado você. É engraçado você falar isso, né, porque você não é o primeiro. E, não, eu acho que o personagem de Severino não parece fisicamente com o Roberto. Isso é um fato. E talvez pareça comigo. Eu lembro de um bate-papo que eu fiz numa livraria em Paris. Eu tinha só adulto, tinha uma criança. E no final do bate-papo alguém pediu para a criança: e você tem uma pergunta? E a criança falou exatamente isso. O moço na capa é você? Então, pode ser. Tem esse negocinho aí que fica enrolando aí. Eu tento tirar e volto. O personagem também, bom. Eu acho que talvez tem sempre uma coisa um pouco assim, a gente se empolga, né, nos personagens, a gente se projeta quando a gente faz quadrinho, então tem tendência a misturar os personagens e eu, né? Mas eu acho que até outros personagens que não parecem fisicamente comigo tem uma coisa de mim. Inclusive, talvez os personagens ruins, não sei. Tem que ver. E para responder na questão do Vale de Jequitinhonha, eu acho que era mais eu procurei, né, um tipo de comunidade, né, que tinha lá, e a situação social e tudo isso. E também a situação, né, bom, é um lugar muito seco também, tem essa dimensão, tem todas essas coisas, né? Então, todos esses elementos eu pensei, bom, é lá que tem que acontecer. E também eu pensei que pro título do capítulo, Guerrilha Jequitinhonha, era um título perfeito, então é isso. Eu posso fazer um pé de página? Porque tem uma coisa nesse livro, que aí agora você vai entregar esse ouro para mim, porque eu fiquei impressionadíssima, que é o seguinte:
Na hora que o personagem vai para a luta armada, a história toda, o eixo da história, o pano de fundo da história, todo aconteceu. Você construiu uma história em que o personagem está ligado à ação ALN do Marighella. De fato, a organização do Marighella tentou criar uma base guerrilheira em Minas para poder projetar essa base para avançar para o Nordeste. Essa dimensão da história da ALN é muito pouco conhecida. A presença deles aqui, a construção da base guerrilheira, a tentativa de subir, de instalar essa base. Aí eu fui lendo no livro, falei, mas como é que ele sabe disso? Eu ralei para achar esse negócio. Sabe, você achou... Então, você pensa, ele está falando essa coisa do Vale do Jequitinhonha, mas, de fato, do ponto de vista histórico, ali era uma base. A ALN não conseguiu se fortalecer o suficiente para deflagrar a ação armada, mas ela criou a base e a instalação guerrilheira numa história que a gente não conhece, né? É uma dimensão da história da luta armada. A gente pensa em Caparaó, pensa na guerrilha do Araguaia, mas essa, que inclusive não veio à tona, né? É muito incrível. Como é que você descobriu isso lá na França? É isso que eu te falei. Tem uma parte de intuição. É isso aí. Eu não sei de nada disso. Eu fiz e acertou e tudo bem. Ele não sabe de nada disso. Ele fez certinho e não sabe nada disso. Como é que você achou? É sensacional, gente. Porque então o pano de fundo que vocês vão ver, pode acreditar. De fato aconteceu, né? Tem uma verdade factual alimentando toda a estrutura do trabalho dele, que conta, inclusive, dimensões da nossa história recente que nós, aqui no Brasil, não temos fácil acesso. Talvez é porque outras pessoas pesquisaram antes que eu tive acesso mais fácil, né? Então é por isso. Eu tenho sorte de você ter passado antes, né? Sei. Fiquei impressionadíssima com esse requinte histórico, né? Que é raro da gente encontrar numa história em quadrinho. Então, gente, vocês que são fãs da história em quadrinho, tá. Eu vou botar esses meninos, vocês façam favor de ficar aqui. Legal. Oi, boa noite. Matias, na sua fala, um dos pontos que eu achei mais interessante foi quando você trouxe a questão do povo francês falar sempre de 100 anos de solidão, né, quando queria se referir à literatura latino-americana. E aí a minha pergunta ela é relacionada às suas origens brasileiras, mineiras, né? E eu queria saber quais são as suas influências da literatura mineira, da literatura brasileira, inclusive de quadrinistas daqui, né? A gente tem o Enfio, que foi um quadrinista muito importante durante a ditadura civil-militar aqui no Brasil. A gente tem escritoras como a Lígia Fagundes Telles, que tem um livro muito importante desse período também, que é As Meninas. E eu queria saber assim, quais são as suas influências literárias brasileiras, tanto nos quadrinhos quanto na literatura de romance mesmo. Infelizmente, a minha cultura está faltando muita coisa, infelizmente. E a respeito de quadrinho, é claro que Enfio é uma referência. Agora também tem o... na hora esqueci o nome. Talvez volta depois. Mas em literatura, principalmente, eu li principalmente literatura de história, né? Então, eu tenho umas referências assim de literatura também, porque eu falo um pouco dos modernistas, tudo isso, né? Então, é claro, né? Eu li os poemas do Carlos Drummond de Andrade, né? Essas coisas assim. Mas, a referência é fácil. Né? Drummond tem que ler. Mas... eu tenho minhas primas passando aí, eu perdi o... É culpa sua. Pode sentar. Cuidado para vocês não virarem personagem da próxima, hein?
Não, eu gosto muito, assim, bom, eu tenho umas referências literárias, tipo Graciliano Ramos, tudo isso, mas não é mineira, né? Então, sinto muito, talvez eu não tenha essa referência só mineira, mas eu tenho que aprender. Então, vou anotar uns nomes aí, e, inclusive, talvez o Fred vai me fazer uma lista, né? Bota Guimarães Rosa. Guimarães Rosa eu tentei ler em português, mas é muito difícil. Eu aprendi a ler o português porque eu aprendi um português falado, né? Então, para ler de vez em quando é um pouco complicado, né? Então eu tenho que aprender. Guimarães Rosa é uma língua tão pessoal, tudo isso, que é muito interessante, mas difícil para mim. Mas você sabe que é difícil para todo mundo, né? É bom saber. Não, eu tentei umas 10 vezes ler o tal do Guimarães Rosa, fechava, né? O Tom Jobim conta, numa entrevista que ele deu, que ele também tentou ler o Guimarães Rosa, fechava, cara chato, até que ele começou a ler em voz alta. E aí ele descobriu que tinha música. E aí ele foi, entendeu? E eu também custei. Eu abria, lia, não conseguia passar da segunda página, nada. Falava, pô, não é possível um negócio desse. Dodemo não gloso? Falei, não é possível, né? Mas, então, uma hora eu acho que ele captura a gente, mas... Também. Eu vou ler de voz alta, então. Vou seguir seu conselho. Tenta a estratégia Tom Jobim. A estratégia Tom Jobim é boa para ler Guimarães Rosa. Tá bem. Talvez funcione com o Emmanuel Kant também. Tá bem, vou tentar. E aí, gente? Cadê o povo que gosta de história em quadrinho lá do República? Ô, Gabriel, como é que é? Você não vai fazer nenhuma pergunta? Ficou escondida aí? Não tem cabimento isso. Nós vamos fazer os autógrafos. Mas antes, então, enquanto o povo está quietinho, eu estou horrorizada com vocês, viu, gente? Porque, vejam, nós estamos na praça, né? Está faltando as cervejinhas, talvez, para todo mundo. Está faltando cervejinha. Mas eu queria que você me dissesse, você veio para o Festival de Quadrinhos, não é isso? E aí você fez oficina, como é que foi? O festival não começou ainda, né? Ele vai começar? Está começando... Desculpa. Amanhã, isso? Amanhã, tá. Amanhã. Não, eu fui lá no Rio, fiz lá um lançamento no Rio, depois eu fui em Juiz de Fora, fiz um lançamento lá, cheguei aqui, passeei, tudo isso, aproveitei da vida, e agora vai ter o festival, tudo isso é ótimo. E qual que é o próximo tema? Qual é a próxima história? Você já sabe o que você vai fazer? O próximo livro? Bom, eu não comecei a trabalhar realmente nele, mas vai ser uma coisa bastante diferente, falando de subúrbio de Paris, nada a ver. E não sei, talvez um dia será traduzida aqui, ó. Bota o contrato. Não, eles foram super rápidos, porque quando eu comecei falei com o Padrinhos na Companhia, gente, saiu uma história na França sensacional. Aí eles foram olhar e falaram para mim, pô, Heloísa, a Nemo já pegou. Então, eu acho, a melhor editora, uma das melhores editoras de história em quadrinho do Brasil. É muito legal o trabalho da Nemo, muito legal. Muito legal. Mais alguma questão, gente? Um outro autor pediu para mostrar esse livro para ele. Pode mostrar. Então, aproveitando, também um autor de um livro sobre a cintura fina. É mesmo? Chama Enverga, mas não quebra o livro. E ele esteve aqui, comprou seu livro, postou sobre ele, ficou muito satisfeito assim que você tenha retratado a cintura fina,
né? Imagino que a sua referência tenha sido o próprio Roberto Drummond e o do Furacão. Não sei quais pesquisas você fez também. Eu queria que você soubesse como é que você construiu assim, essas personagens também da cidade, quais foram as pesquisas que você fez. E o Luiz pediu para eu te mostrar o livro dele. Eu vou tem até aí, comprar. porque eu acho que vale a pena. Reserva um é muito, a história da Cintura Fina é um personagem sensacional de Belo Horizonte. É verdade. Tem a Cintura Fina, é claro, na obra do Roberto, tem isso, mas não é assim que eu quis mostrar ela, né? Mas, bom, ela aparece rapidinho, né, na história, mas mesmo assim. Mas principalmente é o livro do Humberto Werneck, que inclusive acho que é você que publicou, né? A sua o Desatino da Rapaziada. Não foi na minha coleção. Não é não. Mas é sensacional. Da Companhia das Letras. Né? E um segredo. Há anos ele está fazendo é louco. Há anos ele está fazendo a biografia do Drummond. Eu estou louca para mesmo? ler. Que bom. Já pensou? Está precisando, né, de mostrar de novo a obra do Roberto, tudo isso que está, inclusive... Não, do Drummond Carlos. Do Drummond Carlos. Carlos. Não. A obra do Roberto, acho que tem que reeditar mesmo. Tá bem. É isso, é mesmo. Ele já fala do Drummond, né, no Desatino da Rapaziada. E tudo que é um livraço. Um livraço, e que fala da boêmia brasileira, né, dos escritores, que era jornalista. Porque tem sempre isso, né, jornalista, depois escritor. E quando a vida vira escritor, foge para o Rio. É um clássico, né? Então, e nesse livro ele fala também da Cintura Fina e tudo isso, né? Então, muito interessante. Me ajudou muito. E é um ótimo livro. Quem não leu, não perca. É uma ótima companhia para o fim de semana, o Desatino da Rapaziada. E esse livro sobre Cintura Fina também é muito legal. Eu li, porque traz o enfrentamento do personagem, sabe? É bacana. Tá bom, gente, tá bom. Eu peço, então vamos encerrar, não é isso? A pilha, eu entendi, tá? O recado. Mas vamos. Você pode dar os autógrafos, não pode? Vou tentar. Tem alguém mais que quer levantar alguma questão? É agora ou nunca. É agora ou nunca. Até. Hein? O bar do Tigrão existiu? Eu prefiro deixar isso na dúvida. Difícil, talvez ainda existe. E é Atlético ou Cruzeiro? Quem? Eu? Olha, na minha família, você não pode nem perguntar. Pode ser, então, gente. Então, você pode nos dar o autógrafo? É claro, vou fazer. Tá bom. Tá, muito obrigado a todo mundo. Gente. Obrigado, Heloísa. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado. E não percam as cenas do próximo capítulo, na última semana de junho, a nova República Genipapo, aqui na praça. Pode ser? Temos um combinado? Vamos nos encontrar aqui? Negócio fechado, gente? Vamos fazer segredo, né, pô? Outro querendo atrapalhar. É o Renan Quinalha, que é um cara muito legal. Me ensinou muito ele. Eu briguei muito com ele, fazendo um livro junto, e ele me entupiu. Eu estava errada e ele estava certo. Foi muito legal. Então, não percam a próxima República Genipapo e não comecem. Vejam se vocês têm tempo hoje, porque na hora que vocês começarem a ler o livro dele, vocês não vão conseguir parar. Vocês vão ver o dia nascer, tá?